Senhor presidente, nobres colegas vereadores, rádio ouvintes, distinta plateia, nós temos hoje representando Jaciaba aí o Adilson Smutka, o secretário de Saúde, Gustavo, o secretário Moradias, nosso amigo Éder Marlon, que está fazendo muitas casas aí em Prudentópolis, o nosso companheiro João, do PT, a todos, nosso cordial boa noite. Todos tivemos uma semana bastante agitada, né? Pelo que a gente viu, os vereadores todos tiveram bastante trabalho. Eu também tive uma semana bastante agitada, assim como nobres colegas. Então, na segunda-feira tivemos audiência pública, tivemos a reunião aqui. Na terça-feira eu estive representando o deputado Ângelo Vagnoni em Teixeira Soares, numa entrega de casas. E foi um evento bastante importante lá. Estava presente o sindicato, a Cooperar, a FEMATER, a Prefeitura de Teixeira Soares. Foi um momento bastante emocionante, onde o sindicato tirou fotos das casas antigas das pessoas e das novas casas cedidas pelo governo federal através do programa Minha Casa Minha Vida Rural. Casas bonitas, as pessoas que estavam lá receberam a chave das casas, muita felicidade no olhar daquelas pessoas, e uma pessoa com 99 anos recebeu uma casa. Então foi um momento bastante sublime, foi uma coisa muito importante participar lá em Teixeira Soares. No dia 12 eu estive de manhã aqui na Câmara, à tarde fui a Curitiba resolver um problema de saúde. No dia 13 nós tivemos os 10 anos do governo do PT, a presença da nossa presidente Dilma, do ex-presidente Lula, da ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, do ex-senador Osmar Dias, que hoje representa o Banco do Brasil. Ficamos extremamente contentes em ouvir o ex-senador e que é vice-presidente do Banco do Brasil, dizendo que este ano o Brasil tem 2 planos safra e que bate recorde o investimento do governo federal no pequeno agricultor. Então nós saímos de lá muito contentes, e mais contente ainda em ouvir as palavras da nossa presidente, dizendo que o Brasil está equilibrado, de que o Brasil tem em compromisso de dívidas 34% do seu PIB. É o país no mundo que tem a menor dívida em relação ao PIB. Falou do crescimento econômico, da geração de emprego e renda, das muitas casas que estão saindo através do programa Minha Casa Minha Vida, do financiamento que está acontecendo, e a presidente enfatizou muito que todas as mulheres hão de ter uma máquina de lavar roupa automática em casa. As mulheres hoje trabalham fora, muitas não têm condição de ter empregados, porque já trabalham fora, ganham um salário, como é que vão pagar um salário para empregado? Chegam em casa e ainda tem que esfregar roupa. Então uma máquina automática é o mínimo que esse governo quer deixar para todas as mulheres através de um financiamento com juro negativado. Nós saímos de lá bastante contentes. Participamos também da primeira novena em louvor ao São João Batista, junto com os colegas vereadores, e hoje nós tivemos uma importante reunião aqui na Câmara Municipal, com a presença do chefe do Núcleo Regional de Educação, e nós estivemos aqui discutindo bastante, falando bastante sobre a possibilidade da criação de novas unidades, de novas escolas estaduais aqui para Prudentópolis. Principalmente a escola Cristóforo Mischel, a escola lá onde ela tem dualidade administrativa com o Canuto Guimarães. Então a escola cresceu demais, é muito aluno, não tem espaço físico, não tem condição. Nós estamos falando em escola em tempo integral, lá não tem condição nem em tempo não sendo integral de receber os alunos. Então, ficamos extremamente contentes com a participação do chefe do núcleo, da equipe do núcleo, dos diretores de escola que aqui estiveram presentes. Foi uma reunião extremamente produtiva. Esteve presente também a secretária municipal de Educação. E, por falar em secretária municipal de Educação, educação é muito bom. E a gente gosta e preza muito pela educação. E quem é secretário de Educação tem que ter muita educação. Então, é um recadinho aí, a respeito de educação. Se eu estou no serviço de educação, eu tenho que ter educação. Tenho que saber receber as pessoas que vêm de fora, tenho que ter polidez, saber falar com as pessoas, porque senão eu não posso estar nesse cargo, porque fica complicado se eu não tenho educação. Mas foi uma reunião bastante importante.
ficamos muito contentes, o chefe saiu daqui bastante contente e saímos com muitos encaminhamentos. E dizer aqui para o vereador que representa a Barra Bonita, que o Micalich, o chefe nos disse que a escola de Barra Bonita está extremamente avançada. Ele conseguiu a documentação, a desapropriação, os documentos estavam em mãos dele na quinta-feira, inclusive a linha de alta tensão que passava lá foi desviada e ele entregou, protocolou lá na CED na quinta-feira o pedido da escola. Possivelmente a próxima unidade do núcleo regional de Irati seja a escola de Cristo Rei lá. Então nós ficamos extremamente contentes. Quero falar também das minhas indicações. Eu faço uma indicação e um requerimento, né? Uma indicação em relação à saúde. Os PSFs aqui de Prudentópolis, o secretário está aqui, que bom que ele está, né? Os PSFs de Prudentópolis precisam estar funcionando, secretário, de uma forma assim. Nós vemos que o senhor tem uma disponibilidade muito grande, corre muito atrás, saiu muitos PSFs. No entanto, não basta pôr a placa PSF, tem que estar funcionando. Eu sei que o senhor corre bastante atrás para que funcione. Então, começa o PSF lá com uma enfermeira, um médico, e ele pode ser ampliado para o dentista também. Sabemos que o médico é extremamente necessário, mas o dentista também. Então eu faço a indicação, sei das dificuldades, mas gostaria de poder estar ajudando, colaborando de alguma forma, e no que for possível, para que todos os PSFs tenham dentista também, porque a saúde pública passa pela boca também, com certeza. Então precisa ter os dentistas, e a gente está fazendo essa indicação. Tem uma manifestação programada, está aí nas redes sociais, para o dia 23 de 6 aqui em Prudentópolis, que é no domingo às 17 horas. Que bom que tem manifestação. Que bom que os jovens estão acordando e estão se manifestando no Brasil inteiro. E aqui em Prudentópolis também. Se tiver manifestação, com certeza eu vou estar lá, porque eu penso que nós também somos contra a corrupção. A manifestação é contra a corrupção. Nós temos que ser os primeiros a ser contra a corrupção. Porque se nós não somos contra, nós somos a favor. E se nós somos a favor, nós deveríamos estar atrás das grades, que o lugar de corrupto é na cadeia. Então, nós vamos estar lá. Só eu me preocupo no dia 23, porque dia 23 é o dia da festa do padroeiro São João. E no dia 23 eu costumo ganhar um carro. Hoje não é carro, mas é um dinheiro lá. Então, eu, de repente, vou estar festejando também o bingo de São João. Então, tomara que aconteça, né? Esse ano, não, talvez não, mas vamos ver. Também eu tenho aí um requerimento, senhor presidente. E esse requerimento vem bem no que falou o Adriano, nosso companheiro, no que falou o vereador José Milka. Eu quero saber quantos fiscais tem no município de Prudentópolis. E o que estão fazendo esses fiscais que não foram na rodoviária e viram os ônibus que estão saindo lotados de gente todos os dias, que foi recolhido tão pouco em imposto. Não é possível que nós tenhamos uma arrecadação medíocre e os fiscais nossos estejam fazendo outra coisa, estejam em desvio de função. Daí nós não temos arrecadação e colocamos os fiscais para fazer outra coisa e não fiscalizar. E se não fiscalizar, claro que não, né? Tem que ter, existe fiscal para fiscalizar. Então eu quero saber quantos fiscais tem, aonde que eles estão trabalhando e quem é que está no lugar deles fiscalizando e por que não estão fiscalizando, que não está tendo arrecadação. Nós queremos aumentar a arrecadação de Prudentópolis, né, com certeza. É o nosso desejo de todos. Tendo arrecadação, vai ter mais saúde, o nosso amigo Gustavo vai poder contratar dentista para o PSF, a secretária de Educação vai poder ter ônibus bons para estar transportando e pagando o que as empresas merecem, a estrada vai estar boa, tem que ter arrecadação.